Go. Bem, fazendo um alinhamento aqui com o time de QAs, né, para explicar um pouco sobre como que os padrões que a gente adotou, e aí vou deixar uma observação especificamente aqui com algumas atividades que foram testadas pelo QA Gustavo, tá bom? É o seguinte, o padrão que a gente adotou foi o de quando os cards eles forem disponibilizados nessa coluna, né, em homologação, significa que eles estão passíveis para testes. Então, a partir do momento que você está disponível e a gente tem um backlog de atividades aqui que podem ser testadas, então você vai poder puxar essa atividade caso não já tenha sido previamente acordado, né, comigo ou com a equipe, e aí você vai atribuir essa atividade para você, trazendo o exemplo aqui, digamos que fosse o Nathan, que fosse fazer esse code review, e aí ele, se possível, né, ele vai logo indicar que vai começar, digamos, amanhã, e se possível, uma provável data para conclusão, sexta-feira. Ok, o Nathan ele vai começar a fazer todos os procedimentos que normalmente vocês QAs costumam fazer, né? Nessa task aqui em específico, a gente observa que ainda não tem um documento de caso, um documento de caso de teste vinculado a ela. Por padrão, como é que a gente está fazendo, né? Nas atividades que ou estão sendo testadas, já foram testadas, é porque esse módulo aqui não tem esse padrão, mas vamos aqui para o módulo administração, por exemplo. A gente está trazendo uma situação parecida com essa daqui, que é o link do documento completo, do documento de testes. Aí nesse documento de teste a gente também já adotou um padrão. Eu sugeri que para os documentos de teste a gente traga o número do card, por entender que é mais fácil ao pesquisar aqui no Open Project, né? Quando eu escrevi 317, ele já faz um filtro bem restritivo, diferente de se eu pegar, por exemplo, datas, telas de datas, ele vai me trazer, se eu escrever aqui datas, ele vai me trazer pelo menos mais de um card, né? Então, para não ficar confuso ou para ficar mais direcionado, eu sugeri que a gente trouxesse o número do card e logo em seguida o título completo desse card. Então, inicialmente, eu que comecei o desenvolvimento desses documentos de caso de teste, e como eu não sou um expert da área, né, assim como eu peço para qualquer outras atividades que eu venho desenvolvendo, para essas eu também pedi que vocês validassem. Então, tipo assim, o Nathan que está fazendo o desenvolvimento dos testes desse card específico, 317. A minha ideia era de que quando ele chegasse aqui e visse a sugestão de caso de teste 1, ele não simplesmente aceitasse tudo que está aqui como lei. Ele fosse atrás de lei e visse, cara, de fato isso daqui faz sentido. Mas isso daqui que o Emerson trouxe, né, esse endereço aqui, ele não existe. Não existe datas institucionais. Lá na API, o nome que tem aqui é datas, somente datas. Então, o Nathan ele já ia apagar essa informação aqui, porque não está condizendo com a realidade, né? Assim como todas as outras informações. Cara, nos nossos anexos, a gente está exigindo que seja só JPEG, está exigindo que seja só 1,8 metros, ou megabytes, né? E assim ele iria avaliar todos os casos de testes. Opa, ok, para essa atividade aqui 317, o Emerson sugeriu 13 casos de teste, mas pelo conhecimento que eu tenho, cabem muitos mais casos de teste, cabe até o 20. Então, aqui no caso de teste, o Nathan já ia pegar
e ele ia, né, fazer o desenvolvimento do caso de teste 14 e ia trazer as informações pertinentes ali dos outros casos de teste que ele julgou, né, que poderia ser feito a mais, além desses daqui que já foram sugeridos. Ah, cara, o caso de teste 10 é impraticável, apaga o caso de teste 10. O caso de teste 11 precisa de uma adaptação, e por aí vai. Aí o que foi que eu percebi aqui, galera? Primeiro, né, a gente não está trazendo o padrão sugerido inicialmente. Ó. Percebam que, pelo menos para esses daqui, a galera estava primeiro escrevendo a área, depois escrevendo o número do cartão e depois escrevendo o restante do título, quando na verdade deveria ser assim. Ó. Por quê? Porque isso daqui é o título e isso daqui é o número do cartão, beleza? Isso daí já é algo que a gente tem que dar uma olhada aqui e refazer isso com todos os cards, né? Esse daqui não tem dizendo nem o número do card, né? Aí uma outra coisa que eu queria ver com vocês para a gente já padronizar aqui, eu já tinha sugerido, mas a gente ainda não tinha fixado isso. Aqui, na verdade, no relatório de erros, vocês estão trazendo o seguinte, o relatório de erros na tela de semestre. Quando eu leio isso daqui, eu entendo que são os relatórios de erros referente ao CARD 318. Se semestres tem mais de uma tela, tem mais de um CARD, então eu vou deduzir que, por exemplo, o CARD 318 foi desenvolvido pelo Emerson, o 319 foi desenvolvido pelo Nathan, então vão ser dois arquivos distintos. Por quê? Porque foi desenvolvido por duas pessoas diferentes. Mas se o 318 e 319 foi desenvolvido só pelo Emerson, então eu não vejo problema chegar aqui 318 e 319, né, e deixar tudo isso daqui em um relatório só. Mas percebam que isso pode causar uma confusão, né? Então, assim, a gente tem que ter isso bem alinhado. De tipo, cara, quem é que vai ficar responsável pelas correções desse relatório que eu estou desenvolvendo? É algo que a gente não está trazendo aqui, mas que já deveria ficar implícito por conta do nome do card. Criação das telas de semestres. Eu entendo que isso daqui é um card único, né? Que ele vai estar aqui, ó. Telas de semestres, que é o desenvolvimento, que inclusive nem está batendo exatamente o título, né, cara? Lá tem criação e aqui tem desenvolvimento. Precisa deixar tal qual? Cara, eu diria que para fins de organização talvez fosse melhor, né? A gente deixar aqui assim, ó, 318, relatório de erro na tela de semestre. Eu deixaria assim, cara, RE de relatórios de erro, aí 318 e deixaria assim, ó. Porque aqui para mim não tem erro, né? Os relatórios de erro, ou melhor, tem vários erros, né, catalogados, relatórios de erro do CARD 318, que é esse título aqui. Se vocês virem, né, que por algum motivo é melhor estar juntando todos os relatórios de erro em um único arquivo, que eu acho que não é o caso, né, porque eu tenho certeza que pelo menos o front e o back são separados, então aí a gente pode voltar a falar sobre um outro padrão. Mas a princípio, cara, eu acho que seria interessante, se for o caso, né, a gente pode até vir aqui também nos casos de teste, se começar a renomear esses caras, colocando aqui, para não deixar confuso, deixa eu só ir aqui, ó, CT, que é para a gente saber que é um caso de teste, e quando for os relatórios de erro, né, a gente bota aqui RE na frente, com o número do card e o título do card. Entenderam? Ficou confuso? Vocês querem dar alguma sugestão? Porque vocês têm mais propriedade que eu, né? Isso daqui é uma sugestão que eu estou trazendo.
O que é que vocês acham? Fica bom assim? Eu achei que fica mais organizado dessa maneira, sim. Achei boa a ideia. E aí, Pedro? Curti também, tô de acordo. No caso, eu só não sabia que era para ficar igual aí o documento, né? Foi por isso que eu botei o nome um pouquinho diferente. E no caso da padronização, eu realmente padronizei com os que já tinham feitos. Então, o título que eu coloquei no meu ali foi o título que eu tava encontrando aí, entendeu? Pra deixar tudo padronizado, eu igual. Sim, Show, sim. cara. Pois é, mas aí, como eu falei, né? Inicialmente a gente começou com essa sugestão de documento padrão, né? De caso de teste, aí vem o IDzinho aqui que é para identificar, a descrição, pré-condição. Eu entendo que no relatório de erro vocês têm algumas informações adicionais, né? Diferente do caso de teste. Para mim, do jeito que está aqui, tá legal, né? De pré-condições, espaço a reproduzir, resultado atual e tal. Seria só importante que, cara, se o Pedro tá usando, né, esses nomes de sessões, descrição, pré-condição, passo para reproduzir, resultado atual, que o Natan, o Gustavo e o Juan também estejam utilizando esse mesmo padrão de documentação. Vamos abrir outro aqui, ó, para ver se está tal qual o que o Pedro usou. Ó, esse daqui já não está idêntico, Já tá né? Então esse falando a daqui. verdade. Oi, pois não, Natan. Eu Pode. ia dizer que tá diferente, porque esse daí foi o que eu validei contigo, né? Esse padrão. E o padrão que o Pedro fez foi um que ele desenvolveu essa semana. E aí subiu hoje, né? Aí a gente tem que Uhum. decidir qual que fica. Não, É, qual que... eu acho que esse daqui, além da gente já ter validado anteriormente, né, é o que está mais próximo desse original, digamos assim, dos casos de teste, né? Então, de fato, eu não sei por qual motivo, né, que o Pedro veio com essa nova estrutura, sem de repente ter feito essa validação com o restante da equipe. Eu percebo que estão próximos, porém não deixa de estar quebrando ali, né, a padronização. Então, acho que o ideal era manter um padrão geral, cara, de tipo assim, a gente ter vamos criar um card aqui, um card não, um documento com o nome template. Template, template, aqui, template, relatórios de erro e template casos de teste. Pronto, que é para não ter erro, cara. Então, sempre que for criar um documento, abre esse template, manda criar uma cópia, né? Ou, sei lá, copia e cola, template casos de testes. Beleza, Pedrão? Então, vou pedir aí a gentileza, cara, de você refazer, né, esse seu em cima do documento que a gente já tinha homologado e validado. Tranquilo? Aí, cara, qualquer novidade, assim, né? Eu volto a dizer, eu acho que vocês podem e devem estar fazendo uso de IAs, né? Elas, sem dúvida, elas vão auxiliar, mas sempre tendo uma validação. Então, se ela está trazendo informação que vocês não entendem, talvez seja melhor não utilizar, ou no mínimo perguntar a outra pessoa do grupo, né? E acho, né, que durante essa utilização pode ser que ela acabe quebrando um pouquinho o nosso padrão. Então, se por exemplo, quando tu for utilizar, se você for utilizar, né, uma IA, tu já pega indicando, ó, utilize esse template X aqui, né, só que avaliando o cenário proposto lá para o teu caso, beleza? Aí, enfim, são alinhamentos, né, galera? Eu acho que, no geral, o papo que eu queria ter era esse. Espero que com essa gravação, né, os outros colegas também, Juan e Gustavo, consigam ter o entendimento que eu queria passar e
Se sobrar mais alguma dúvida, que vocês tragam lá no grupo, né? E a gente, logicamente, pode se falando aí também durante o dia. Vocês têm mais alguma observação para trazer nesse momento, galera? Não. Por mim Pronto. não, também. Show de bola então, gente. Pois agradeço aí pelas observações, contribuições, tá bom, moçada? Tenha um bom final de noite. A gente vai se comunicar. Valeu, Emerson. Boa noite aí. Valeu. Já finalizou a gravação?